Internet, um espaço gratuito para a literatura. E você vai saber mais sobre a gripe H1N1 e como está sendo feita a conscientização em Ouro Preto. E você ainda vai ver reforma no currículo do ensino médio e também sugestão de programação para o seu fim de semana. Olá! A internet, quando bem utilizada, é uma boa ferramenta para a divulgação de ideias e pode ser uma ferramenta melhor ainda para quem escreve. Através dela, não há mais limitação de distância entre o leitor e o escritor. Além disso, ela é um espaço de divulgação gratuita. É ainda possível chorar sobre as páginas de um livro, mas não se pode derramar lágrimas sobre um disco rígido. A frase polêmica é do escritor português José Saramago. O autor, falecido em 2010, criticava a literatura virtual. Apesar de ter mantido um blog por 2 anos, Saramago acreditava que os blogs faziam as pessoas escreverem pior. O professor de filosofia na UFOP, Francesco Napoli, costuma discutir a estética da arte com seus alunos. Uma questão comum é se a literatura na internet é ou não arte. No nosso imaginário vai persistir essa ideia de que algo publicado na internet ainda é menos arte de alguma forma, mas acredito que isso vai acabar com muita rapidez. Hoje a gente já tem escritores que utilizam a ferramenta de uma forma tão legítima, muito mais vale o nome do escritor, a trajetória dele, a obra dele, do que necessariamente a interface que ele está usando, o elemento midiático que ele está usando. A análise sobre a literatura na internet, feita pelo professor Francesco, não fica só na teoria. Ele também é escritor, publicou um livro e mantém um blog na internet para compartilhar seus textos. Qualquer pessoa hoje, por mais interiorana, por mais isolada que ela viva dos grandes centros cosmopolitas, sempre vai ter alguém falando: põe seu poema num blog, faz uma coisa na internet, porque a internet ela tem esses nichos. Você consegue criar ali uma espécie de modo de fazer a coisa, as pessoas se interessam por esse modo e isso acaba se tornando uma junção de pessoas com ideias afins. O estudante Lázaro sempre gostou de ler. Entre seus ídolos figuram escritores como Clarice Lispector, Fernando Sabino e Gabriel Garcia Marques. Um dos sonhos dele é também publicar um livro e ter a chance de figurar na biblioteca particular de seus leitores. De poder abrir a minha alma para as pessoas logicamente, assim, eu gostaria muito de escrever um livro, de estar com o livro impresso, porque é uma coisa que, como eu disse, né, é o fetiche, né, não tem valor nenhum, mas afetivamente aquilo dali representa muito para você mesmo e pode representar muito para outras pessoas também. Se José Saramago foi dos livros para os blogs, Lázaro pretende fazer o caminho inverso. Hoje ele mantém um blog na internet e acredita que a rede mundial de computadores permite fazer uma literatura principalmente interativa. Você tem mais interação com o seu leitor ele vai estar te dando seu feedback ao mesmo tempo, e outro que é uma maior clareza do processo criativo, porque muitas vezes a gente cria a partir de uma viagem, a partir de uma fotografia, de um desenho que a gente vê, de uma música que a gente escuta, e junto com o texto literário você pode estar compartilhando tudo isso que te inspirou. A literatura digital parece mesmo apostar na interatividade. Quem costuma usar a internet para descobrir como chegar a determinados endereços pode se surpreender. Em 2008, o escritor britânico Charles Cumming escreveu Os 21 Passos, um livro virtual georreferenciado, hospedado no Google Maps. Cada ponto no mapa corresponde a um capítulo. No Brasil, o jornalista mineiro Rodrigo Ortega publicou 10 lugares para te conhecer antes de morrer. Um romance que se passa em um mapa da cidade de Belo Horizonte. O livro virtual já foi lido aproximadamente 12.000 vezes. Impressa, nos blogs ou até mesmo em mapas virtuais, a literatura parece que sempre vai dar um jeitinho de conquistar o público. Desde o início de 2012, 27 pessoas já morreram vítimas da gripe H1N1. A Secretaria Estadual de Saúde está enviando equipes às escolas da rede estadual para explicar aos alunos como se prevenir da doença. E nós vamos saber agora se já temos casos da doença ou de suspeita aqui em Ouro Preto e como está sendo feita a conscientização na nossa cidade.
No Brasil, 290 pessoas faleceram vítimas da chamada gripe A somente neste ano. Em Minas Gerais, o número de óbitos chega a 28. E para saber como está essa situação aqui em Ouro Preto, hoje eu converso com a professora de infectologia do curso de medicina, Carolina Marinho, que vai nos explicar melhor a situação em nossa cidade. Boa tarde, Carolina. Bom, primeiro eu queria ver com você como que está a situação aqui em Ouro Preto. Tem algum caso registrado ou notificado e qual a diferença dessa notificação? Bom, em Ouro Preto, esse ano, até o momento, nós temos 5 casos notificados à Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. O que isso significa? 5 pessoas foram identificadas como casos suspeitos de terem a gripe A, né, ou gripe do H1N1. Essa notificação dá início à investigação e esses casos podem ser confirmados ou não através do exame do material que é coletado pelo nariz ou pela boca. Até o momento, em Ouro Preto, 4 dos 5 casos notificados já tiveram o H1N1 descartados pelos exames laboratoriais. E um caso foi iniciada a investigação ontem, então a gente ainda não tem esse resultado. Bom, então Ouro Preto tem material preparado e equipe preparada para atender essas pessoas que estejam em caso de suspeita. Sim, a equipe de saúde reconhece os pacientes que são suspeitos, inicia o tratamento que é disponível no nosso município e a equipe de vigilância, a partir do momento da notificação, dá início às medidas de investigação que são cabíveis nesses casos. Bom, é sempre bom lembrar que tem alguns sintomas característicos. Quais sintomas são esses que diferencia a gripe A de uma gripe comum? Então, a gripe A ela não é, na verdade, diferente das gripes comuns. Os sintomas mais frequentes são a febre, dor de garganta, aquele corrimento nasal, coriza, né, que a gente está acostumado, todo mundo que já teve uma gripe está acostumado a sentir. E uma característica que pode levar à suspeita mais forte é uma tosse seca persistente. Carolina, e quais são as precauções para o dia a dia mesmo da pessoa para evitar uma gripe comum e também a gripe A? Então, nesse período de inverno, período mais frio, é comum as pessoas fecharem os ambientes, fecharem as janelas. E a precaução mais importante é exatamente manter a circulação de ar nos locais, abrir as janelas e aerar os ambientes. E além disso, lavar sempre as mãos com água e sabão e evitar o contato das mãos com os olhos, com a boca e o nariz. Muito obrigado, Carolina. Lembrando que em caso de suspeitas da gripe H1N1, procure um posto de saúde credenciado ao SUS mais próximo da sua casa. Apesar de os servidores da UFOP terem recusado a proposta do governo para o término da greve, os administrativos retomam suas atividades na próxima segunda-feira. Segundo a Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras, a FASUBRA, 36 universidades votaram a favor da proposta do governo e 14 votaram contra. Com o resultado da votação, a FASUBRA assinará um acordo com o governo, firmando o fim da greve. Conforme a proposta do governo federal, os servidores terão um reajuste de 15,8% até 2015. Os aumentos serão de cerca de 5% em cada mês de março dos próximos 3 anos. A proposta inclui também apoio à qualificação e progressão de carreira. A paralisação dos técnico-administrativos durou mais de 70 dias e envolveu, entre outros, a paralisação do transporte, das bibliotecas e dos restaurantes universitários. Para saber mais sobre o fim da greve dos servidores da UFOP, acesse o site asufop.org.br. Os professores que estão em greve desde o dia 17 de maio ainda estão em negociação com o governo. Na última quinta-feira, o ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, entregou ao governo uma contraproposta elaborada pelos docentes e aprovada em assembleia. Para acompanhar notícias sobre a greve dos professores, acesse andes.org.br. Nesta sexta e sábado, a Casa da Ópera recebe o espetáculo Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo. A peça ganhadora do prêmio Uzi Minas de maior público adulto será apresentada às 20h30 da noite. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a R$ 12,00 na loja O Boticário. Já na bilheteria do teatro, eles custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. Informações 3559-3224. No sábado, o Cineclube Museu da Inconfidência apresenta às 7 da noite o filme Vermelho como o Céu. A sessão será comentada e tem entrada gratuita. O Cineclube fica na rua Vereador Antônio Pereira, no centro, em Ouro Preto. Informações 3551-1121 ou 3551-6023.
E para quem quer curtir um rock and roll, o Vale dos Contos recebe a banda Levita neste sábado. O show é gratuito e acontece a partir das 8 da noite na entrada do Pilar. Informações 3552-6321. E continua em Ouro Preto o 11º Festival de Bandas promovido pelo Museu da Inconfidência. Neste domingo, a apresentação fica por conta das bandas Sociedade Musical União Social e Corporação Musical Sagrados Corações de Jesus e Maria. O evento será às 3 da tarde na Praça Tiradentes. Informações no site museudainconfidencia.gov.br. Mesmo com um bom resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2011, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ressalta que é necessário avançar em todas as etapas da avaliação, principalmente a do ensino médio. O ministro da Educação ressalta que nada foi mudado em relação ao ensino médio em 2 anos e que ações devem passar pela ampliação das escolas de tempo integral e pela reformulação da grade escolar. O ensino médio da rede pública tem hoje 13 disciplinas obrigatórias e o objetivo é que chegue a 19. Segundo o Mercadante, o novo currículo do ensino médio deve ser organizado com base nas 4 áreas de conhecimento cobrado pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O novo modelo exigirá que o docente saiba mais de uma área ou tenha uma integração forte com os professores das demais disciplinas. E isso vai exigir uma profunda reorganização dos colégios. Já está em andamento o estudo que permitirá o aprofundamento e o detalhamento dessa proposta curricular, que será finalizada até o fim do ano e encaminhada para análise do Conselho Nacional de Educação. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.